Vamos lá, pessoal. No último vídeo eu parei falando sobre você olhar para você mesmo, para sua condição, e foi o que aconteceu comigo. Eu estava namorando com a Sheila, desempregado, na Bahia, não tinha emprego para nada, para nada, para nada. A situação crítica. Aí eu tive a ideia de vir para São Paulo para poder trabalhar, para poder juntar dinheiro para casar. Só que eu deixei aquele pensamento ruim entrar na minha mente e depois de um ano sem usar droga, eu fumei um baseado de novo. Eu estava evangelizando o cara, o traficante de lá. Ele tinha saído de lá, evangelizando ele. Aí teve um dia de fraqueza que eu fui lá e chamei ele para fumar um. E foi a pior besteira que eu fiz até hoje na minha vida. Foi uma das piores besteiras. Essa queda que eu tive me gerou um prejuízo pro resto da minha vida. Porque na mesma hora eu reconheci o erro, não quis mais saber, né? Mudei da Bahia para São Paulo, fui trabalhar em São Paulo, fiquei 2 anos trabalhando lá para casar com a Sheila, deixei ela na Bahia e ficava correspondendo com cartas, né? Ligação de orelhão, na época, orelhão, e trabalhando, né, para casar, até conseguir o objetivo de voltar em Borarema e casar com ela. A mãe dela teve que emancipar ela, ela tinha 17 para 18. Casamos, fomos morar em São Paulo. E por essa brecha que eu dei da primeira vez, que depois de um ano eu usei droga de novo, aí a minha vida ficou nessa rotina. Eu passava 4 anos, 5 anos limpo e caía. 3 anos bem, caía. E ganhando alma para Jesus, mesmo assim, evangelizando os loucos. Na mesma hora eu estava junto com os caras. Só que chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, eu não vou mais pregar a tua palavra enquanto o Senhor não me tratar. Que eu não quero ficar caindo e levantando toda hora, não. Eu quero que o Senhor trabalhe em minha vida, me restaura e me envia de novo, né, para me levar a tua palavra, que eu não quero ficar nessa de cai e levanta, não. Aí foi quando eu parei de evangelizar, né, me afastei um pouco dos loucos, mas mais um pouco para frente eu perdi minha mãe. Aí a mesma pessoa que eu fumava maconha, em vez em quando, né, escondido, ele misturou pedra na maconha. Aí foi quando eu fumei o mesclado e experimentei a tal de pedra. Com um mês depois eu estava fumando só pedra. Fiquei 6 meses nessa situação lá em São Paulo, né? Fumando pedra e trabalhando ainda, conseguia trabalhar, cuidar da minha família, né? Entre aspas. E fiquei 6 meses. Aí eu fui no encontro com Deus na igreja, me libertei daquela situação, né? É, Antes disso tudo acontecer, eu montei uma padaria no Jardim Luciana, o pessoal vai lembrar aí, quem é daí já sabe. Eu montei de sociedade com um rapaz chamado Messias. Ele entrou com R$ 3.500, eu entrei com a mão de obra. Financiamos os maquinários. É, com um ano e pouco, um ano e meio depois, a padaria já tinha pago ela mesma, já tinha montado uma mercearia dentro, um mercadinho, já tinha comprado uma perua, uma variante para entregar pão. A gente estava juntando dinheiro para comprar um terreno em frente, para sair do aluguel. Tava tudo indo bem, né? Só que eu e ele tinham combinado de não vender cigarro nem bebida. E depois de um ano e meio, o pessoal pedindo, eu acabei vendendo. Aí ele não gostou, né? O sócio não gostou e pediu para sair.
Só que ele pediu 40 mil para sair. Ele entrou com 3.500, ele queria 40 mil para sair. E eu não tinha os 40 mil, né? Aí eu blefei, eu falei, então você me paga 20 que eu saio. Aí ele já tinha se reunido com a família dele e planejado, né? Que eu poderia fazer essa proposta. Eles já estavam tudo planejado e eu não, saiu da minha cabeça. Por quê? Porque o cara era mecânico, tinha casa própria, né? Bem estabilizado. E eu não, eu era o padeiro, a primeira padaria que eu estava trabalhando, primeiro comércio. Não, não tinha casa própria. Eu falei, é o meu ramo, né? Era o meu ramo. Eu falei, o cara não vai querer isso aqui. Então eu peguei e ofereci. Eu joguei uma conversa no ar, ele aceitou na hora. Não, então eu pego por 20 mil e tal. Aí eu não podia voltar mais atrás. E também eu pensei, se eu não brigar por isso aqui, aonde eu colocar em outro lugar vai dar certo, né? Vai dar certo, porque deu certo aqui, Deus me ajudou que deu certo aqui, aonde eu pôr vai funcionar de novo. Foi aí que foi o engano. Eu coloquei em outro lugar, já não deu certo mais que nem na primeira vez. Ficou aquele negócio amarrado, as coisas começaram a dar errado, foi o recomeço do zero, tudo de novo. Foi difícil, a época muito difícil. E eu acabei vendendo essa padaria para o meu cunhado, ensinei ele a fazer pão e passei para ele a padaria. Enfim, né? Esse negócio acabou de uma maneira muito terrível porque o pessoal do Jardim Luciana, em São Paulo, gostava muito de mim, né? Os malucos lá, os maloqueiros. E o pessoal falava, chegou em mim e falou, ô Wendel, o que que aconteceu aí, mano? A padaria só via você e sua mulher trabalhando aí do dia pra noite tem outras pessoas trabalhando aí. O que que aconteceu? Aí eu fui explicar, o pessoal não aceitou, falou que ia mandar eles embora de lá do bairro. Os malucos lá. Aí eu falei que não. Aí os caras veio em mim 3 vezes. Passou um tempo, veio outra vez, passou um tempo, veio outra vez de novo, pedindo para me dar um ok para eles mandar os caras vazar de lá, que entrou na padaria que era praticamente minha, né, que eu ficava lá dia e noite. Aí eu não tive essa atitude de mandar, mas teve um cunhado meu que teve coragem de mandar. Aí o meu cunhado foi, deu ok pros caras, só que eu entrei no meio também, né? Porque eu não quis dar o ok, mas apresentei os caras. Apresentei, tava junto, né? E isso deu um BO, rapaz, um BO terrível. Os caras do lado do rapaz lá queriam as fotos da gente para matar a gente. Os caras do bairro que eu morava queriam saber onde o Messias e a família morava para ir cobrar também. Ficou aquela guerra, denúncia na delegacia, aquela confusão. Uma coisa que eu aprendi com isso é que a vingança pertence a Deus. Nunca vingue ninguém, nunca se vinga de alguém. Se você vingar, você paga pela vingança que você vai cobrar. Deixa na mão de Deus, que Deus sabe fazer o melhor. Não tenta vingar nada. Eu fui tentar fazer essa vingança aí porque eu achei injusto o que ele fez comigo. E eu paguei muito caro. Teve um dia que eu tava lá drogado na lona, sentado na calçada, falido. Eu não tinha mais nem uma bicicleta, eu tinha carro, eu tinha tudo. Aí Deus falou comigo: você acabou de pagar o que você fez com meu filho. Falou comigo. Naquela situação que eu tava ali no meio dos caras, os mesmos caras que fez a cena, eu tava lá junto com os caras. Aí Deus falou: onde você tá aí? No lixo aí, na sarjeta. Você acabou de pagar o que você fez com meu filho. Então é uma lição que eu trouxe para o resto da minha vida, é não me vingar de ninguém. E espero que você também não faça isso. Se você tiver alguma desavença, entregue na mão de Deus, que Ele é justo. Ele sabe fazer justiça, e nós não.
Depois disso eu tentei mais umas 2 vezes padaria aí em São Paulo, não deu certo. É, acabou que eu cansando disso aí, né, de tentar, aí eu decidi mudar para Belo Horizonte, onde eu moro hoje, em Belo Horizonte. E aqui eu vim trabalhar na padaria de uns parentes da minha ex-esposa. E com o tempo que eu estava trabalhando para eles, alugaram para mim essa padaria, arrendou o ponto. A padaria vendia muito bem, 4.000 por dia. É, no começo eu trabalhava de manhã e de tarde, os dois horários, abria e fechava a padaria até eu aguentar, depois eu não aguentei mais, coloquei um padeiro à tarde. E por incrível que pareça, essa padaria trincou a coluna principal, trincou a coluna. E acabou que tendo que fechar com 6 meses que eu tava lá. Aí eu percebi que não era mais para mim esse ramo, que eu tava dando murro em ponta de faca, que não era mais para mim esse negócio de tocar padaria, sabe? Tentei 5 vezes, né? Aprendi muita coisa, né? Como não fazer, como não fazer. Só que padaria é cansativo, é muito trabalho para pouco dinheiro, muito trabalho para pouca renda. E o que aconteceu depois disso? Nós ainda montamos em cima da laje da gente uma mini padaria, entregando biscoitos na região aqui de Belo Horizonte, nos mercados, mercearia. Só que a gente mesmo fabricava e a gente mesmo saía para vender e entregar. Aí não estava dando um retorno bacana não, tava só trocando moedas. Aí foi quando eu arrumei o emprego, abri mão disso aí, fui trabalhar para os outros mesmo de novo, né? E aqui eu congregando, desde 2012 eu congrego no Batista Lagoinha, né? Somos parte da Batista Lagoinha, aqui do Vista Alegre. Passamos um tempo congregando na sede, né? Que a igreja do bairro era fechada na época. Mas assim que abriu aqui no bairro, nós ficamos por aqui mesmo, que era pertinho de casa. Lembrando um pouco da época da Bahia, teve algumas coisas que aconteceu que é necessário falar. O, a minha mãe disse que quando eu era criança, de uns 2 anos de idade, andava arrastando ainda na casa, apareceu 2 macumbeiros na porta de casa, foi lá, me pediu para minha mãe, falou que queria eu para eles criarem. Aí a mãe falou: Não, meu filho cria eu. Não vou dar meu filho para ninguém criar, não. Aí eles falaram assim: É assim então, é? Aí virou as costas. Quando eles virou as costas para sair, o pote de barro assim caiu bem do meu lado, assim, ó. Desceu um pote, sabe aqueles filtros de barro? Era um pote que cheio de água. Aí o pote tombou assim, perto de mim, espatifou no chão. Pá! Só que não me atingiu, não. Mas a mãe, antes de morrer, ela fez questão de me contar esse detalhe, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Também sobre que nem eu tava falando, né? Você tá bem com Deus, aceitou Jesus, está no primeiro amor, vivendo aquela alegria, aquela comunhão, a alegria da salvação, evangelizando todo mundo. Aí o inimigo lança uma seta na sua mente, aí você começa a olhar para suas roupas, você está mal vestido, você está desempregado, você vai olhar para sua aparência e começa a lamentar até ele conseguir cegar você e fazer você errar,
pecar contra o Senhor. E nessa brecha que você dá, você leva a consequência para o resto da sua vida. Por uma brecha que eu dei, depois de um ano que eu estava bem, com Deus, firme, e isso vem me acompanhando o resto da minha vida, né? Até agora, 2021, né, eu tive outra recaída, fui trabalhar de Uber. Eu não sei explicar, eu só sei que é uma situação muito delicada, só quem passa sabe, né? Quando você é um dependente químico ou um adicto, você vai ter que lutar contra isso pro resto da sua vida. É uma luta diária, é uma luta para sempre, né? E eu acabei vacilando aí, fui trabalhar de aplicativo e de tanto levar cliente para buscar droga, eu acabei pegando para mim também um dia, aonde eu caí de novo nas drogas e até o ponto de eu não conseguir trabalhar mais de Uber e nem de nada. Fiquei um tempo aí parado aí só na droga mesmo e lutando para sair, né? Deus sabe do meu coração e sabe que eu fazia aquilo, mas eu não tinha prazer naquilo. Eu fazia como se eu tivesse amarrado, preso aquilo. Mas dentro de mim eu lutava contra aquilo, mas não tinha força de sair. Antes de eu, Antes mesmo de eu cair nessa situação, eu busquei ajuda na minha igreja, falei pro pastor como é que eu estava me sentindo. Aí ele falou: "Ó, Wendel, você já fez teologia, já fez isso, aquilo. Eu não vou te ajudar nessa não. O bem e o mal está diante de você, você vai escolher", né? E eu não tive força e escolhi o mal, né? E a consequência disso é que perdi minha esposa, né? 25 anos de casado. Dessa vez ela não aguentou a situação, porque eu estava numa situação deplorável mesmo. Passei um ano e meio mais ou menos, mas foi dias difíceis. Dias difíceis. Eu insisto em falar, quem me conhece sabe. É, eu sempre criei meus filhos com amor, com carinho, sempre respeitei minha esposa, nunca traí ela, nunca saí com outra mulher, nunca fui agressivo com ela, eu sempre fui ignorante, dar uma má resposta ali e tal, mas nunca agredi ela nem com palavras, nem com nada, né? Agora, quando ela saiu de casa, eu falei: "Não deixa eu ver você com outro homem por enquanto não, que eu não tô pronto ainda não." Isso eu falei mesmo. Mas ela saiu fora, não aguentou a pressão, né? Mas eu aprendi uma palavra que aquele que te abandona no processo, não consegue viver o seu propósito. Então, quando você é abandonado num processo, né, é a pessoa que não pode te acompanhar no propósito que você tem. Então, Deus sabe do propósito que Ele tem na minha vida ainda. Eu estou vivo, não é por acaso. Deus tem algo em minha vida para cumprir ainda. Aí eu passei por algumas experiências, né? Eu voltei a Porto Seguro de novo. Eu achei que dessa vez eu ia de novo em Porto Seguro. Tinha lá uns traficantes, macumbeira. Tinha um cara lá que era soldado do crime com um vídeo decapitando as pessoas. E quando eu me encontrei no meio daquelas pessoas lá, eu falei assim: "Isso aqui eu não quero pra mim não. Não é isso que eu quero pra mim." Aí eu decidi largar a droga, largar tudo e voltar pra Belo Horizonte. Isso foi agora, de 2021 para 2022 aí. Eu não sou bom de datas não. Aí eu voltei para Belo Horizonte, comecei a trabalhar de novo. Aí larguei tudo, a bagunça, comecei a voltar para a igreja, congregar, ficar firme. Depois de 3 meses que eu estava trabalhando,
na padaria, eu senti um mal-estar. Desse mal-estar, eu fui parar no posto de saúde. Minha pressão estava muito alta. Eles me internaram, porque não estava abaixando a pressão de jeito nenhum. Aí me internaram, onde eu descobri a insuficiência renal. Que eu estou usando esse catéter aqui, ó. O pecado é para ser exposto. Estou usando esse catéter aqui, por causa do que eu estou fazendo hemodiálise agora. Aí você imagina, você perde a sua esposa que você ama, a pessoa que você viveu 25 anos. Aí, do dia pra noite, se você se vê sozinho, os meninos foram tudo embora de casa. Depois meu filho voltou, que viu que eu tava melhor. Aí depois de uns 3 meses, você vai e recebe outra paulada, você tá doente, né? E uma doença aos olhos humanos incurável, né? Mas aos olhos de Deus não, porque para Deus tudo é possível. E Ele pode me curar se Ele quiser. Mas eu estou passando esse processo, né? Isso fica de alerta para vocês aí que tá brincando com Deus, que tá desobedecendo, que tá temando, que tá recaindo nos pecados. Não precisa ser só pecado de droga não, ou sexual não. O pecado de falar mal da vida dos outros. O pecado de julgar o próximo, porque o próximo tem um problema que nem qualquer que seja. Não julgue ele não, ora por ele, busca ajudar de alguma forma, né? Tem pessoas que estão na igreja a vida inteira, o pecado dele nunca foi exposto, porque ele não adulterou, não usou droga, mas ele é um fariseu, um hipócrita que está ali na igreja, que o bom samaritano vem e socorre aquela pessoa, mas os religiosos não estendem as mãos, porque eles só te aceitam enquanto você está bem na igreja, enquanto você está ofertando, dizimando, enquanto você está servindo em algum cargo da igreja. Ali você está ok, você está participando de alguma coisa, mas quando você fraqueja ou desanima na fé ou cai, né, para a igreja vira as costas. Um ou outro irmão que ainda te olha com um olhar de misericórdia, de compaixão, estende a mão, mas é a mesma passagem, né, do filho pródigo quando volta para casa, que ele se vê no chiqueiro e volta para casa do pai. Quem vai ciumar dele? É o irmão dele, o irmão mais velho, né? Não aceita porque o pai o recebeu bem. O pai calçou a chinela, colocou o anel no dedo, colocou as vestes novas, matou um novilho cevado para poder, em gratidão pela vida daquele filho pródigo que voltou. Só que o irmão olha assim e inveja, né? Ciúma, né? Agora chega um traficante lá, assassino, aceita Jesus, a igreja toda corre e abraça aquela pessoa, né? Aí tem que abraçar mesmo, tem que abraçar. Mas aquele irmão que está ali há 10 anos com eles, se pisar na bola, se cair em algum pecado, os irmãos viram as costas e julgam você, aponta seu pecado. Outros, só no olhar, eles te matam e te condenam. Você acaba voltando por Jesus Cristo, por amor a Deus. Porque você não vai lá para olhar o que o homem está achando ou deixa de achar. Você vai por Jesus. E quem vai por Jesus enfrenta tudo isso. Que nem essa última droga que eu estava usando, eu tenho até vergonha de falar a droga. Eu estava
tão em choque, tão surtado mesmo, que eu estava andando com a faca do lado, achando que alguém ia pular o muro do meu quintal para me pegar. Eu já estava com a faca do lado, de tão surtado que eu estava, né? Então, eu estava numa situação crítica mesmo, de precisando de ajuda mesmo, né? Quando a pessoa chegar nesse ponto, a pessoa não está bem, né? Foi a situação que eu me encontrei, né? Só que assim, dentro de casa, que eu me lembre, eu não fui agressivo com ninguém. Só que do jeito que a minha esposa saiu, ela saiu dizendo que eu surtei e o pessoal da igreja entendeu que eu estava agredindo ela. E agora, para me encarar o pessoal na igreja, como é que eu faço? Eu tô lá, adoro a Deus, glorifico o Senhor, tô firme com Jesus. A pastora da igreja nunca fez uma ligação para mim. Eu adoeci, ninguém foi no hospital me visitar, né? Mas eu tô firme lá, congregando lá com eles, porque eu tô lá por causa de Jesus. E Jesus não mandou eu sair de lá ainda não. Mas vai ter o tempo que eu vou sair de lá, que Deus já me falou. Mas eu quero compartilhar sobre isso com vocês, é, que se apega a homens, a ministério, né? Não se apegue a isso não, se apegue a Jesus. Porque ele nunca te abandona, nunca te deixa só. Esses momentos que eu passei aí de queda, difícil que eu passei, não teve um dia que eu não senti Jesus perto de mim. Não teve um dia. Não teve um dia que Jesus não saiu de perto de mim. Eu me afastei dele, mas ele nunca se afastou de mim. Eu dormia ouvindo oração, colocava louvor, colocava pregação, para descansar minha mente um pouco da perturbação, sabe? Eu nunca. Eu sempre temia ao Senhor, mesmo caído, meu coração sempre foi de Deus. Sempre foi de Deus. Por isso que ele me livrou, teve um monte de laço de morte, um monte de armadilha, e ele me poupou mais uma vez, né? E quando ele me feriu, ele falou comigo, falou: essa semana eu vou mandar um anjo meu te visitar. Ah, eu pensei que era uma coisa boa, né? Assim, né? Aparente, o anjo vai me visitar, eu fiquei na expectativa. Só que o anjo veio me visitar para me ferir, né? E ele tocou, né? A palavra fala que Deus ele faz a ferida, ele mesmo cura. Então há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, há unção em Gileade. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Ele sabe o fim pelo começo. Então não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, né? Tudo está no controle de Deus. Tem coisas que a gente não entende, né? Eu não entendo mesmo a minha separação, não entendi até hoje, porque não foi uma separação, porque não teve conversa, não teve diálogo, teve fuga da outra parte, fugiu de mim, né? Com medo de mim. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí, porque a pessoa fugir de outra assim era porque tem alguma coisa estranha aí, não tem? Porque eu sei lá, não pensei em fazer alguma besteira assim depois da pessoa tomar certas atitudes que tomou comigo, né? De chamar a polícia pra mim, de se esconder de mim, fugindo. Aí veio os maus pensamentos. Mas quando veio o mau pensamento, eu busquei ajuda em Deus, psicólogo, tomei medicamento para poder aquietar as emoções, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir a Deus e amar o meu próximo, amar meus inimigos. Não tem uma pessoa que eu odeio nessa terra. Até as pessoas que me fez mal, eu oro por elas,
Peço a Deus misericórdia, né? Pessoas que fingem ser seu amigo e te dá comida ali envenenada com algum tipo de macumbaria. Eu já passei por isso, não foi nenhuma nem duas vezes, foi muitas vezes. Hoje em dia eu seleciono as pessoas que vão estar perto de mim. Eu sou pessoa de poucos amigos porque não dá para confiar, porque por algumas moedas as pessoas se vendem. Judas se vendeu, né, por algumas moedas para atrair o seu mestre. E as pessoas se vendem por moedas para poder entregar você a sua cabeça de bandeja na mão dos seus inimigos, né? Isso eu vou contar mais para frente com mais paciência, né? Mas eu consegui aqui, meu filho conseguiu um espaço aqui no celular, eu consegui gravar um áudio, um vídeo maior, né? Espero que vocês estejam entendendo um pouco da minha mensagem, da mensagem que eu estou tentando passar para vocês. E tem um versículo que fala assim: para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer e fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, ali o Senhor também estarás, né? Então não tem como fugir do Espírito Santo de Deus. Quando ele te chama e te escolhe, não adianta correr. É melhor você se render, se entregar, né? Eu falo que vai ser sempre pelo amor, nunca vai ser pela dor. Isso aqui que eu estou passando, isso aqui não é dor, não. Isso não é dor, não. Dor foi o que Jesus passou na cruz por mim. Ali foi dor. A separação do Pai. A separação do Pai. Né? O pecado traz separação de Deus. Quebra o elo de comunhão. Né? Você se torna alvo da ira de Deus. Já pensou? Você ser alvo da ira de Deus? Jesus foi alvo da ira. Ali sofreu mesmo, ali foi homem, viu? Até o fim, por mim e por você. Então recebe essa palavra no seu coração, busque ao Senhor enquanto pode achar, invoca-o enquanto ele está perto. O amanhã pode ser muito tarde. E se Jesus voltar hoje, e se por acaso um de nós ficarmos, não aceite a proposta da besta do anticristo, não. Não aceite. Não aceite. Morra por Jesus, mas garanta o seu lugar no céu, que lá vai ser vida eterna. Vida eterna. Lá não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada disso, né, de sofrimento. Lá vai ser alegria eterna, um gozo eterno, a vida de paz, né? Olhando a face do seu mestre, a face do nosso mestre, né? A face brilhante, mais brilhante que o sol resplandecente do meio-dia. Um beijo no coração de vocês. Depois eu vou concluir esse testemunho com outra etapa, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.